Peraí, tá girando. Pronto, acho que agora tá gravando. Então, bom dia. Apesar, né, de estarmos passando por um momento extremamente difícil na vida dos brasileiros, desejo bom dia a todas e todos. E hoje estamos... Júlia, acho que está dando microfonia, né? Tá. E hoje a gente vai trazer mais... Tá. E hoje a gente traz mais uma reunião do Departamento de Tocoginecologia, uma reunião super importante em que os nossos professores, né, professor Júlio Teixeira e professora Joana Bragança, não menos, né, que o diretor da área da nossa oncologia, do CAISM, e a nossa coordenadora de ensino, que não é só coordenadora de ensino, é uma exímia oncologista, pesquisadora, vão estar falando aqui para nós sobre os resultados de um programa de rastreamento de câncer de colo do útero por teste de HPV na cidade de Indaiatuba. É um projeto piloto, é uma coisa super inovadora, e ninguém melhor do que eles para falar disso para vocês. Então, eu acho que eles dispensam muitas apresentações, né, como disse, são nossos professores aqui do departamento, que têm, além de serem professores, cargos super importantes no andamento da assistência e do ensino aqui na nossa faculdade. Júlio e Joana, a palavra é de vocês, vocês estão em casa e é um prazer enorme tê-los aqui conosco. Muito obrigada, professora Fernanda. Bom, bom dia a todos. Obrigado, professora Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui falando e estar aqui ao lado da Joana, que é uma das experts no tema e participou, em parte, do desenvolvimento desse programa, principalmente na fase inicial, ela teve uma participação importante. Nós vamos falar aqui sobre os resultados desse programa de rastreamento de câncer de colo de útero que foi realizado com a utilização de teste de HPV na cidade de Indaiatuba. Foi desenvolvido um programa municipal onde nós aqui do departamento do CAISM fizemos toda uma assessoria de como desenvolver esse programa. E em cima desse desenvolvimento, existe o projeto de pesquisa inserido. Então, eu vou apresentar todo o racional do desenvolvimento. Vamos ver se ele vai. Próximo. Vocês estão me ouvindo? Sim, Júlio, estamos te ouvindo bem, só que o slide não mudou. Ele não está mudando agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apertar um ESC aqui, vamos ver se ele vai. Foi, né? Isso, então eu vou falar para vocês sobre o programa em si, da municipal, qual foi o racional e o planejamento, qual é o plano de avaliação desse programa, como ele foi executado até o momento, e a parte de pesquisa. Eu já tenho 2 resultados que eu vou apresentar para vocês, os 2 resultados iniciais, que era já o objetivo do estudo, que é a avaliação de custo-efetividade. Vou explicar mais ou menos o que seria isso, qual que é a importância, e os resultados de 30 meses, ou seja, o programa tem um planejamento inicial de 5 anos, então nós estamos com os resultados exatamente da metade do programa. Bom, o tema básico é o câncer do colo do útero, e nós, já adianto para vocês que é um câncer que já não deveria existir, né, e que tem uma perspectiva de desaparecer, graças a Deus. Existe conhecimento e ferramentas suficientes para eliminar esse câncer. Começou lá na década de 40, 50, com o Papa Nicolau, que descreveu a citologia como uma preditora de pessoas com lesões pré-câncer ou, principalmente, câncer em estágio inicial. Com isso, detectar essas mulheres com essas alterações antes de vir a ter uma doença mais avançada. Na sequência, isso foi começando a ser utilizado em vários locais do mundo, existem programas aí que foram se estabelecendo.
Nos anos 70 e 80, Zurhausen e vários outros pesquisadores começaram a encontrar e descrever a associação HPV, que é o papilomavírus humano, câncer de colo de útero. Essa descrição dessa associação rendeu ao professor Zurhausen o Prêmio Nobel de Medicina. Atualmente, as informações, que é um trabalho de 1999, praticamente 100% do câncer de colo de útero tem um HPV de alto risco presente, um DNA de HPV detectado. Esses estudos propiciou a identificação dos HPVs, o estudo deles e o desenvolvimento de testes biomoleculares para detectar a presença do DNA do HPV. E você sabe que cada HPV são chamados por números, depende do seu componente genético aí, e tem alguns que são mais agressivos, mais oncogênicos e outros menos. E, logicamente, uma vez que esses vírus são bem estáveis, eles não sofrem tantas mutações, foram desenvolvidas vacinas que já são utilizadas em alguns países, a associação de um rastreamento adequado utilizando o teste HPV e vacinas, já tem a perspectiva entre 2028 e 2038, como na Austrália, de erradicar praticamente o câncer de colo de útero. Esse será um evento raro. Como está no Brasil? Vamos começar a ir para o nosso lado agora. Isso aqui é um gráfico dos mais novos que tem no site do INCA, onde tem a taxa de mortalidade por 100 mil mulheres de 1979 a 2019. As curvas são por regiões do Brasil, mas eu destaquei a do Brasil em verde mais escuro. Observe que a taxa de mortalidade até o ano 2000 é uma linha horizontal, né? Apesar de tudo que nós já fizemos até hoje de investimentos nessa área, e não é pouco. Observe que a partir do ano 2000 tem uma mudança, algumas curvas tendem a cair um pouco, outras ficam horizontais, e, logicamente, Nordeste, aqui em laranja, e Norte, uma elevação contínua. E observe que todas as que tendiam a cair, a melhor era da região Sudeste. Depois de 2016, todas as regiões tenderam a subir a taxa de mortalidade. Imagine agora 2020 e 2021 com Covid, e não tendo rastreamento nem tratamento adequado disponível. Mas o que interessa, no Brasil, na média, significa que tudo que nós fizemos até agora não tem impacto significativo em reduzir a mortalidade. Por quê? Bom, os dados de 2020, previstos 16 mil casos novos, 6 mil óbitos, que significa um óbito a cada 83 minutos, uma mulher em torno dos 45 anos de idade. Imagine o impacto social disso, né? Você não consegue mensurar adequadamente. Como explicar? O Brasil tem diretrizes atualizadas. Essa aqui é a diretriz de 2016, que orienta o rastreamento com citologia convencional, aquela que a gente coleta periodicamente ali do colo do útero com espátula, escovinha, deposita na lâmina, coloca o fixador, identificada a lâmina, ela é encaminhada para um laboratório central e depois recebe o resultado, onde é feito o exame de citologia. Bom, ele deve ser coletado a partir dos 25 anos de idade, 2 anuais, sendo 2 negativos, passa a ser a cada 3 anos, isso até 64 anos de idade. E ela interrompe com 64 anos, desde que ela tenha feito pelo menos 2 exames negativos nos últimos 10 anos. Essa é a nossa diretriz, muito boa, por sinal, e moderna. Só não é mais moderna porque não tem o teste HPV inserida ainda. Bom, as citologias, olha só que interessante, o SUS paga todo ano o número de citologias que seria suficientes para cobrir 80% das mulheres de 25 a 64 anos, independente se é SUS ou medicina suplementar, 80%. E olha, esses dados, eles vêm de várias fontes diferentes, de várias épocas, e são mais ou menos constantes. O SUS está pagando. Peraí, mas se eu tenho 80% de probabilidade de cobertura, por que eu não tenho impacto na mortalidade? Ou essa cobertura é fake, não é real, ou a citologia é muito ruim aqui no Brasil.
tá certo? Bom, qual é o problema na verdade? O estudo feito aqui na Unicamp, sob orientação do professor Zeferino, foi que ele pegou 55 citologias realizadas aqui no laboratório, quando existia ainda funcionando nessa época, e ele avaliou que das 55 mil citologias, apenas 37% seguiu as diretrizes da época, que eram similares a essa. 63% foi considerado sem efeito, ou como um excesso, ou eram em pacientes muito jovens, ou em periodicidade curta, anual, onde não tem impacto em descobrir lesões pré-câncer ou câncer, não tem impacto na mortalidade. Enquanto que 55 mil citologias cobriria 65% da população, imagina a população inteira, sem contar com as citologias da medicina privada, só do SUS, a cobertura efetiva é de 15%, descontando os excessos. Bom, então, na verdade, o que nós temos no mundo real? Se somando com a medicina suplementar, pensando que é similar, 30% no máximo, é a melhor das hipóteses aí de cobertura, não há registro ou organização. A gente não sabe quem está fazendo e, principalmente, quem não está fazendo. A gente não tem como chamar as mulheres. Não tem registro. Se ela vem coletar, é feito. Se ela não vem, e se ela vem muitas vezes, é feito muitas vezes sem necessidade. E, com isso, a mortalidade é mantida. Bom, o primeiro passo para mudar o cenário é passar, então, de um programa oportunístico para um programa organizado, onde a gente saiba quem está fazendo e quem não está fazendo e consiga ampliar a cobertura, chamando aquelas que não estão fazendo. O exemplo é da Inglaterra. Veja, eles faziam mais ou menos o que a gente faz até hoje. Um monte de testes até o fim dos anos 90 e a incidência de câncer de colo de útero não caía. Estava até querendo subir. Tá? O que eles foram avaliar? Observaram que a cobertura real deles era de 40%. Então, eles marcaram um alvo de 80% e fizeram estratégias para aumentar essa cobertura. Como que foi a estratégia? Simplesmente pegaram um registro populacional e começaram a controlar quem vem e quem não vem, convocar, reconvocar e intimar mesmo para ser feito o teste. Com isso, eles ampliaram a cobertura, em 7 anos depois, olha a queda na incidência. Muito importante. Tá? Um programa desse, como se fosse o programa brasileiro, só não tem a organização, ele precisa de vários passos, mas principalmente o cadastro, o sistema de informação e controle, para controlar todos os problemas, né? E, logicamente, educação continuada e controle de qualidade. Isso é contínuo, todo mês, todo ano. Então, é um programa custoso e trabalhoso, mas que funciona se fizer. Independente do teste, se for citologia ou teste de HPV, o que você precisa? Ter um programa organizado com cobertura acima de 80%. Tá? Logicamente, os exames alterados têm que ser tratados, né? E acompanhados, porque senão também não resolve você detectar e não fazer o restante. Bom, no Brasil, os principais obstáculos, a cobertura é baixa, não há registro da população, então nós não sabemos quem não está fazendo para poder convocar, temos que esperar ela comparecer, normalmente ela vai comparecer com sintomas de câncer avançado, que os nossos diagnósticos aqui, 60% são nos estágios avançados, aqui no CAISM, na Unicamp, tá? E o teste alterado, a gente não sabe se o teste alterado chegou lá na UBS e ela foi encaminhada, fez a colposcopia, fez o tratamento, não tem esse controle. Então, o que a gente tem? Tudo certinho, dinheiro jogado fora e o luto permanente, né? Agora a gente está sabendo o que é esses lutos permanentes com o Covid aí. Bom, então, pensando em todos esses pontos, aqui o grupo chefiado pelo professor Zeferino, aqui do departamento do CAISM, começou a trabalhar no desenvolvimento de um programa. A gente precisa de mudar essa situação, né? Tá tendo muita evolução no mundo todo. O que a gente já sabe os pré-requisitos, tem que organizar, temos que ter registro. Esse registro é fundamental. Essa é a pedra angular. Com isso, a gente consegue controlar os excessos, atingir cobertura,
e mudar o comportamento. Por quê? Vejam bem, aquele rastreamento anual, Papa Nicolau anual, ele foi inserido na nossa memória nos anos 80, 70 e 80, até nos anos 90, no começo dos anos 90, onde as mulheres, um ano após o início da atividade sexual, tinham que procurar o ginecologista para fazer sua prevenção e retornar todo ano. Isso era a forma de fazer com que a mulher vá todo ano no médico e colher o preventivo. Então, essa consulta anual, preventivo anual, ficou enraizada, incrustada assim na memória de todo o sistema de saúde e da população, tá certo? E isso acaba sendo inócuo, porque são sempre as mesmas mulheres que vão realizar os testes anualmente, sem ampliar a cobertura, e hoje em dia a gente sabe que os estudos mostram que isso não tem impacto e só aumenta o custo, sem resultados. Bom, então a gente tinha que mudar essa mentalidade também. Então, primeiro, foi proposto definir uma área para a gente criar um projeto piloto. E aí o professor Zeferino fez uma consulta na DRS aqui de Campinas, DRS7, e onde a gente queria saber qual é a cidade com maior registro de cartão SUS. Isso foi em 2012. Tá vendo? Nós já estamos há 9 anos depois, né? Em 2012, qual que seria a cidade com o melhor desenvolvimento de rede básica, que já tinha algum tipo de sistema de informação ou registro? A gente queria demais, na verdade, não existia tanto naquela época. Mas a cidade da região com o melhor perfil foi a cidade de Indaiatuba. A cidade de Indaiatuba, hoje em dia, é a terceira cidade da região, com 240 mil habitantes, uns índices sociais de desenvolvimento muito bom, tinha um início de informatização da saúde na época, em 2012, a população-alvo de 25 a 64 anos era de 56 mil mulheres, 50% usuárias do SUS, ou seja, nosso alvo era 28 mil mulheres. Indaiatuba, para quem não sabe, é mais perto de Viracopos do que o próprio centro de Campinas ou aqui a Unicamp, né? Então, ela é grudada de Campinas, uma cidade muito rica, que tem muito desenvolvimento aí em todos os setores. É uma cidade que tem muita indústria e não para de crescer. Praticamente já está passando a Americana, ou se já não passou a Americana como população. Bom, como estava a cidade de Indaiatuba? Em 2012, ela realizou 9 mil testes de Papa Nicolau em 16 UBSs. Observe os testes abaixo de 25 anos, fora da idade. Observe o intervalo de 1 ano, fora do intervalo, e com 3 anos dentro do intervalo. Nós tínhamos 20% em jovens, só causa iatrogenia, não tem impacto em diminuição de mortalidade. 50% anual é apenas 10% de 3 em 3 anos. Ou seja, cobertura estimada de 30%, um rastreamento oportunístico com grande desperdício. E eles adoravam fazer, tinham um programa de Papa Nicolau em gestante, esse número foi sendo ampliado progressivamente. Depois eu vou te falar quais eram os números na época que a gente começou o estudo. Bom, então a estratégia nossa foi mudar o comportamento. O Papa Nicolau anual precisava de ser mudado. Então tinha que ser algo de impacto e atual. Teria que substituir o Papa Nicolau na nossa ideia. E aí nós fomos avaliar os testes de HPVs que estavam, na época, praticamente sendo aprovados para sua utilização, saindo os estudos grandes, e o teste COBAS da Roche, ele propicia a genotipagem do HPV 16 e 18. Então, isso chamou a nossa atenção, além de detectar mais outros 12, total de 14. Chamou a atenção porque a gente tinha o problema de fazer teste de HPV na faixa etária de 25 a 30 anos, que isso não era preconizado, não era unanimidade. A unanimidade é teste de HPV a partir dos 30 anos de idade, tá bom? Bom, sobre esse teste COBAS, eu vou falar rapidamente. O teste de HPV, na verdade, você colhe o material ali do colo do útero, similar ao da citologia, a escovinha é colocada dentro de um tubo com
com conservante agitado, esse tubo depois é etiquetado e encaminhado para um laboratório central, onde é feita a extração do DNA, né, e esse DNA depois é trabalhado num sistema de ciclamento, de abertura e fechamento de DNA, ciclamento de temperatura, com formação de híbridos, né, de cópias, e com isso ele vai abrindo e fechando, ampliando, né, você faz uma amplificação da quantidade de DNA, depois de um certo número de ciclos, você introduz no sistema marcadores, são anticorpos marcados com cor ou emissão de luz, que vão se ligar exatamente na sequência do HPV, se ele estiver presente. E é tipo específico, ou seja, você identifica, tem o HPV-X, o HPV-Y, ou você coloca em marcadores universais, que marca, tem HPV, e não fala qual é o tipo dele. Tá bom? Isso tudo é feito de forma automatizada, e é uma detecção de DNA, ou seja, o erro é próximo de zero, totalmente reprodutível. Ou seja, é muito diferente da citologia, né? Que você tem aí muita subjetividade, depende da avaliação do material, do avaliador, do processo de fixação, etc. O importante, quando você não tem DNA de HPV, ou seja, o valor preditivo negativo, é em torno de 100%, porque sem HPV não vai ter lesão, tá? Isso é importante. E detecta, então, mais lesões que a citologia, que eu vou mostrar pelo estudo original do Covas, é o estudo ATINA, com 47 mil mulheres a partir de 21 anos, o rastreamento nos Estados Unidos começa a partir dos 21, começou em 2008, 3 anos de segmento, a publicação foi em 2015, os resultados já estavam sendo mostrados antes, né? Então, aqui são os 12 HPVs agrupados, e a genotipagem do 16 e do 18, ele dá esses 3 resultados para a gente. Quando comparou com a citologia em mulheres a partir de 25 anos e depois a partir de 30, a primeira rodada já detectou NIC3. NIC3 é a lesão precursora mais grave, é o carcinoma in situ. A partir do NIC3 já vira câncer. Então, assim, a detecção do NIC3 na primeira rodada, observe que o teste HPV detectou muito mais casos, e mesmo no segmento até 3 anos, continuou detectando mais casos. No total, 294 versus 179, aqui, ó, 192 versus 128, conforme a faixa etária. Realmente mostrando uma eficiência, assim, superior e bem superior à da citologia. Bom, o que significa isso? Qual é o risco de HPV, de NIC3, que é o que interessa, quando você tem um teste Covas positivo? É 4%. Um Covas negativo, próximo de zero. A citologia é negativa, 0,5% de ter o NIC3 com uma citologia negativa. Bom, essa citologia é uma citologia em meio líquido, feita em ambiente de pesquisa. Não é a nossa citologia rotina do dia a dia, que aqui a falha da citologia do dia a dia, e a citologia em lâmina é maior. Mas o que interessa, esses 4%, quando a gente faz a estratificação de risco pela genotipagem, observe que o HPV-16 tem 11% quando você tem um teste positivo. E o HPV-18, quase 6% de ter o NIC3, contra os outros 12, apenas 2,4%. Ou seja, essa estratificação de risco propicia a gente utilizar de 25 a 30 anos por causa do HPV-16 e 18. Porque aí você tira muitas infecções e determina que a infecção é ou não pelos HPVs principais naquela faixa etária, melhorando um pouco a especificidade, porque são testes muito sensíveis e acabam detectando muitas mulheres que têm o HPV e não têm lesões. Quanto mais a gente melhorar a especificidade, ou seja, uma vez que um teste positivo tem uma lesão, você melhora, né, em relação a evitar as iatrogenias dos testes positivos. Então, essa estratificação permite fazer em idades um pouco menores, isso em ambientes de estudo ainda, e aumentar o intervalo dos testes. Hoje em dia, o intervalo para o teste de HPV em rastreamento é de 5 anos. Tem país usando já 7 anos. Um teste negativo ajuda muito. Bom, então, o teste de HPV
ele foi simplificado para a gente no sentido de que a gente está usando um teste só para toda a nossa população-alvo, mesmo abaixo de 30 anos, e um intervalo de 5 anos. Isso realmente dá uma garantia, uma simplificação do programa. E, logicamente, procurou-se manter tudo que já existia. Todo o processo de coleta, armazenamento, transporte, de colposcopia, de fazer os LIPs, as clonizações, foram mantidos. E mais, teve muita simplificação. Se utilizava 7 registros manuais em formulários para cada Papa Nicolau realizado. Hoje é feito 0, é tudo feito num sistema online, cria uma etiqueta e pronto. E o sistema online depois faz o segmento. E o resultado volta online para o prontuário da paciente. Tudo via web. Bom, então foi criado um acordo entre CAISM e Unicamp, a Prefeitura de Indaiatuba e a Roche, que forneceu gratuitamente tanto a máquina que foi instalada aqui no CAISM, como os testes para a realização em toda a população do SUS, na cidade de Indaiatuba, por 5 anos. Que a população, então, é 50% dos 56 mil, 80% de cobertura em 5 anos, daria 25 mil testes, ou seja, 5 mil testes por ano. Em 2017, quando a gente começou o estudo, a cidade já estava fazendo 12 mil testes por ano. Ou seja, com 5 mil testes, a gente conseguiria passar de 30% para 80% de cobertura. Essa era a nossa esperança e avaliar o impacto disso, né? Que eu vou procurar mostrar para vocês até o final. Em termos de pesquisa, era como organizar, como atingir a cobertura, qual o valor do custo do HPV e o quanto você ganha, ou seja, custo-efetividade. Isso daqui é primordial para que os gestores, o Ministério da Saúde, o governo, possa fazer a mudança. Não existe dado brasileiro. Nós acreditamos que eles estejam esperando esses resultados, que eu já vou mostrar para vocês hoje. Isso já está pronto. O projeto e a implementação, os primeiros dados do estudo foram publicados no ano passado. E aqui o cronograma. Nós tivemos, então, 2012 a 14 o planejamento, Indaiatuba entrou na nossa ideia em 2014, tivemos as aprovações em 2015, a Roche também, nesse período, a gente teve toda a conversação, imagina, os investimentos são alguns milhões, né, de reais investidos para fazer uma pesquisa, que é uma pesquisa solicitada por nós, pesquisadores, de um apoio financeiro. Em 2017 começou aqui o professor Zeferino, na época do lançamento, a Denise Pita aqui com o equipamento, recém-instalado na época, em 2017, foi em maio. Em setembro, a prefeitura criou uma lei instituindo o teste de HPV e abolindo, eliminando a citologia no SUS, no âmbito do SUS da cidade de Indaiatuba. Ou seja, não tem como você fazer uma citologia convencional, em lâmina, no sistema de saúde público da cidade. Justamente para não causar confusão. Foi feita realmente uma mudança de paradigma, uma mudança mental na cidade. Em outubro, começou o programa. Em setembro, nós tivemos a portaria, mas nós tivemos treinamento das equipes, enfermagem, médico, comunicação, né? Teve toda uma comunicação na mídia. Aqui o Túlio, que é aqui da nossa, formado aqui, da 21ª, eu sou da 22ª, o Zeferino é da, sei lá de que turma que ele é, mas é bem mais antigo um pouquinho, né? Aqui o programa municipal, o logotipo dele, chamado Preventivo, com a cor lilás, tem o Março Lilás. O Março Lilás vai se estabelecer daqui para frente. A gente espera, como o mês de estratégia para a prevenção do câncer de colo de útero, tá bom? O fluxograma, então aqui os primeiros testes, ó, 26 de outubro de 2017, rodou o primeiro teste, é o frasco número 1, lembra da moeda número 1 do tio Patinhas? Esse é o frasco número 1, e os resultados aqui dos primeiros frascos, aqui as curvinhas todas. O fluxograma, em 2017, o fluxograma foi estabelecido desde 2012, né, a gente foi estabelecendo, estudando,
Quando ele foi lançado com o programa em 2017, foi o mesmo momento de lançamento na Austrália, Estados Unidos, Holanda, para utilizar esses testes em vários outros países. E segue assim, um teste de HPV negativo repete em 5 anos. Quando você tem a genotipagem positiva 16 ou 18, vai direto para a colposcopia. Um desafio, colposcopia sem nenhuma informação de citologia, que não é isso que os colposcopistas estão acostumados. Quando você tem os 12 outros, aí sim, no mesmo líquido, é feita a citologia em meio líquido, que é uma tecnologia que o CAISM acabou adquirindo aqui recentemente para fazer esse estudo, ou seja, você vê que é uma evolução do serviço. A citologia negativa repete o teste de HPV em 12 anos, ela fica numa espécie de quarentena, um retorno em 12 meses. Citologia positiva, qualquer alteração, independente se for ASCII-US, por exemplo, vai para a colposcopia. Veja que é um fluxograma bem simples, né? Muito fácil de ser acompanhado. Bom, nosso desenvolvimento, então, já falei tudo isso. Teve treinamento em colposcopia, atualização, foi feita uma conexão do equipamento do CAISM ao sistema digital dos prontuários na cidade, e foi se trabalhando numa plataforma digital de controle de informações. O controle de qualidade, então, a gente pensou na adesão ao programa inicialmente, a faixa etária, né, não fazer mais fora das idades, atingir a cobertura de 80%, a gente tem um target mensal, e, logicamente, a gente controla o tempo da gente fornecer o resultado, de fazer o teste, e esse teste está disponível o resultado na cidade, que é entre 7 dias e 15 dias, bem menor do que os meses que aguardavam a citologia, e o intervalo entre o resultado positivo e a convocação para uma colposcopia ou comparecimento. A gente coloca o intervalo de 90 dias, mas nem sempre é fácil de ser cumprido, e o segmento dos alterados. Bom, controle de qualidade, assessoria, resultados, coleta de informações de custo, tanto do programa prévio de citologia quanto do atual, isso já foi encerrado, e propiciou o desenvolvimento do modelo de custo-efetividade, e já ter os seus resultados e a sua divulgação, que eu só vou passar para vocês. A análise de 30 meses, o ano 3, que é um ano que nós estamos terminando já, tem estratégias para manter a cobertura, nós já conseguimos finalizar, então nós já temos no sistema de informatizado do município 58 mil mulheres registradas, ou seja, nós já sabemos aonde encontrar 58 mil mulheres, tá? Ou seja, vamos atingir com certeza os 80% em 5 anos. O ano 4, que é o próximo ano, como fazer a transição, né, principalmente financeira, porque vai terminar o primeiro ciclo e o programa tem que continuar na cidade. Quem que vai manter isso financeiramente? Os testes de HPV, etc. e tal. Isso vai depender, logicamente, dos resultados. Eu já vou adiantar para vocês que os resultados são excelentes. E depois nós teremos os resultados de 5 anos, que é o final do programa. Bom, vou mostrar para vocês, então, o modelo que já existe e a análise interina de 30 meses, os resultados. Primeiro resultado, então, a avaliação de custo-efetividade. Avaliar o incremento de quanto ampliou o custo do programa com a utilização do teste de HPV no sistema do SUS, por anos de vida ganho. Foi utilizado todas as diretrizes do Ministério da Saúde para fazer esse tipo de análise, já para que ela seja validada pelo governo, no sentido de que os resultados possam ser utilizados para a incorporação do teste de HPV. A população-alvo é mulheres, a partir de 25 anos, independente da situação vacinal, e no contexto do SUS, da atenção primária da cidade de Indaiatuba. 3 estratégias foram avaliadas. A de referência, que é a citologia a cada 3 anos, a nova estratégia, que é o teste de HPV a cada 5 anos, e foi criada uma estratégia híbrida, que na verdade não foi criada, ela é uma das mais utilizadas nos países, que tem um bom controle do seu sistema, onde ela utiliza citologia nas jovens abaixo de 30 anos, e a partir de 30 anos,
o teste de HPV. Nós fizemos esse cenário também. Bom, o modelo de análise é um modelo chamado de Markov, onde você cria as probabilidades de uma mulher, inicialmente sem HPV, adquirir HPV, se curar, ou adquirir, desenvolver lesões, as lesões serem curadas, ou desenvolver câncer e morrer. E, logicamente, ela pode morrer por outras causas, tá? Então, isso leva a probabilidades são muitas probabilidades, tanto populacionais, quanto de estudos com relação aos riscos de adquirir HPV, de evoluir, de cada estágio de lesão, curar, ou se manter, ou evoluir, inclusive de câncer. Aqui são os dados que foram baseados na literatura, ou em estudos brasileiros de custo-efetividade, ou em dados oficiais de distribuição etária e expectativa de vida, que então você vê aqui a idade, aqui é a porcentagem de infecções por HPV 16, 18 ou algum dos outros. Observe que até os 25 anos a gente tem uma porcentagem maior, depois vai caindo. Ali próximo dos 30 anos, você tem as lesões de alto grau, que seria o NIC2, o NIC3, depois vai caindo. E uma população, a probabilidade de morte por câncer de colo de útero sem rastreamento, com citologia de 3 em 3 anos, e com teste de HPV a cada 5 anos, né? A probabilidade de morte baseada nas informações da literatura, num cenário ideal, é menor. Bom, as probabilidades utilizadas foi uma cobertura de 39% apenas, para qualquer uma das 3 estratégias. O restante foram tudo aqui, olha só, NIC2, NIC3, 2 a 8%, progressão para câncer, 10%, de estágio 1 para estágio 2, o câncer de colo, e assim por diante. Tudo isso é colocado dentro daquele modelo de Markov, e foram incluídos todos os custos de insumos, o custo do atendimento ambulatorial, consulta e internação, dos tratamentos e os procedimentos, todos entraram, colposcopia, dos testes de HPV, citologia, etc. Não foram incluídos apenas os custos indiretos, que normalmente não são, que é o custo da pessoa que está faltando do trabalho para ser avaliada, e nem o custo de transporte, alimentação, durante essas idas e vindas. Alguns custos que nós utilizamos aqui, olha só, o teste de HPV foi utilizado o valor de R$150, que equivale aí a 30 dólares, na época que nós fizemos há 1 ano e meio atrás, que é o valor utilizado no exterior. Na maioria dos países, o teste de HPV custa 30 dólares, tá bom? Aqui no Brasil, na medicina privada, em torno de R$300. Aqui, então, nós consideramos 30 dólares, R$150, valor de colposcopia, consulta, tudo baseado na tabela do SUS, e o que o CAISM recebe, então, é dado de vida real, o quanto o CAISM recebe para tratar um câncer no estágio 1, fazer a cirurgia radical, riscos de recidiva, tratamento de recidivas e segmentos por 5 anos, todas as consultas, e assim por diante. Observe quanto custa caro você fazer tratamentos de câncer cada vez mais avançados, né? Não só isso, tem a vida aí embutida da paciente, né, que se vai. Bom, a análise, então, é feita uma corte hipotética inicial de mulheres sem HPV, é colocada no modelo, feito 10 mil simulações com todas aquelas probabilidades e custos, e depois é feita uma análise de sensibilidade, ou seja, o peso de cada fator no custo final do modelo. E a mensuração é anos de vida ganhos ajustado por qualidade, ou seja, o valor pago para cada ano de vida ganho. Essa, chamado QALY, é uma nomenclatura internacional, e quando você analisa as estratégias, você avaliza a razão incremental de custo-efetividade, ou ICER, quer dizer, o quanto você vai pagar a mais ou a menos entre as estratégias para ter aquele ganho de ano de vida ganho, né, com qualidade, tá? Qual é o valor de referência? No Brasil não existe essa definição, e quando não existe a definição,
é utilizado o valor de 3 vezes a renda per capita de acordo com o PIB do país, em dólar, que dá aproximadamente 30 mil reais por anos de vida ganho. Ou seja, qualquer estratégia nova que custe menos de 30 mil reais por anos de vida ganho é considerada custo-efetiva e pode ser aplicada. Tá? Isso é o que se utiliza no Brasil. Bom, com relação à estratégia, então, teste de citologia versus HPV. Observe o peso no custo do programa, os tratamentos de câncer, para a citologia. Enquanto que para o programa de HPV, é o próprio teste de HPV que tem o maior peso. Isso já era esperado. Observe que os tratamentos de câncer não têm muito peso. Por quê? Provavelmente a gente vai ter menos casos, porque o teste HPV falha menos. Aqui nós estamos falando de mesma cobertura, 39%. E com relação à citologia e o sistema híbrido, mantém mais ou menos a mesma situação, né? O teste HPV predomina no programa que tem o teste, enquanto no programa só com citologia, os custos dos estadiamentos avançados do câncer, né, são os que pesam mais. Aqui é o resultado da custo-efetividade, a razão incremental. A referência, então, é a citologia, o custo por ano de vida é de R$2.000, o custo do programa é de R$966 por ano para citologia. Quando você coloca o teste de HPV, esse custo CD por ano de vida é sempre mais ou menos similar, o custo um pouco menor. Com relação à razão incremental, ele é de menos R$32. Lembre, poderia ser até mais R$30 mil. Então, fazer o teste, você tem, por ano de vida ganho com qualidade, você tem um custo de economia de R$32, em relação ao que já se paga para a citologia. Quando você faz o sistema híbrido de citologia abaixo de 30 anos e teste após, é melhor ainda o efeito, como já era de se esperar, porque esse realmente é um programa, só que ele é mais complicado de você colocar dois sistemas de testes misturados aqui no Brasil. A gente acredita que é muito complicado. Tá bom? Então, isso demonstra essa custo-efetividade. Por que isso é tão importante? Porque o teste de HPV, ele não deixa passar diagnóstico e ele adianta o diagnóstico. Com isso, você vai ter diagnóstico em lesões precursoras ou em câncer em estágios mais iniciais. Com isso, e onde o tratamento tem um custo menor. Então, o impacto principal é não ter câncer e não ter o tratamento, o custo do tratamento do câncer. E o teste de HPV faz isso. Ou seja, você gasta de início, mas com o teste de HPV, você tem um investimento inicial, ao longo dos anos, ele vai sendo diluído e invertido, né? Você vai acabar economizando. Então, com base em dados populacionais de vida real, a mudança da citologia para o teste de HPV no rastreamento em Indaiatuba tornou o programa mais barato e econômico. Essa é a conclusão. Isso é um artigo que está para sair a publicação. Assim que sair, nós vamos já divulgar para o Ministério da Saúde e começar a tentar discutir a implementação disso, né, no Brasil. Quais são o que nós começamos a fazer em Indaiatuba em 2012, precisa começar agora no Brasil. Bom, segundo resultado, os testes realizados na cidade, nesse período de 30 meses, até fevereiro do ano passado, antes da pandemia, isso aqui é março, pandemia, caiu o número de testes, aqui é o número de testes, aqui a linha tracejada com 80% da população alvo em 2012, em rosa é o mês de dezembro, que sempre cai um pouco, depois de 16 mil testes, população alvo do SUS. A cidade mudou, né, de 2012 a 2019, aumentaram 6 UBSs, olha só, a cidade é muito pujante. A população cresceu para 70 mil mulheres, a população alvo, e já tinha 100% de prontuário único em todas as UBSs e digital, prontuário digital, não tem papel lá. Colocando as linhas, então, subindo 80% e 100%, não dá para ter uma boa ideia, mas vocês vão ter agora no seguinte, aqui
é o número acumulado, né, de testes realizados durante todo o programa, mês a mês, desde outubro até fevereiro do ano passado, 30 meses, e as linhas, né? Nós estamos provavelmente, assim, beirando sempre próximos dos 100% de cobertura da população-alvo. Na metade do programa, a gente está se superando a cidade, né? Conseguindo aí próximo de 100% do que seria a população-alvo do SUS. Uma vitória, né? Antes era 15% a 30%. Bom, adesão à faixa etária, teste de HPV, 16 mil testes, 5 anos prévios com a citologia, 50 mil testes. Veja, 10 mil testes por ano eles faziam. O que eles tinham? 16% abaixo de 25 anos, 6% abaixo de 20. Olha aqui, praticamente zero fora da faixa etária. Isso foi muito mais no início, hoje em dia não acontece mais, é zero mesmo. Uma compliance, um segmento do fluxograma proposto, próximo de 100%. Bom, resultados, 87% negativos os testes, mulheres com segurança para retornar após 5 anos. Nós tivemos aí 6,5% de colposcopias, metade por ter 16, 18, que vai direto, e a outra metade porque teve 12 outros HPVs com citologia alterada. E teve ainda mais 6% de 12 outros, ou seja, 9% de 12 outros que precisaram de fazer citologia, 6% citologia negativa, que repete em 12 meses o teste de HPV, faz um retorno curto. Em resumo, então, próximo de 10% de citologias, dentro do montante total, e 6% de colposcopias indicadas. Observe que a indicação no período de citologia prévio era de 1,7 de citologias alteradas, ou seja, aumenta quase 4 vezes mais colposcopia. Isso a gente já sabia e o programa se preparou para isso e conseguiu tirar de letra até o momento. Teste alterado foi avaliado, está sendo seguido ou tratado? Esse é o nosso objetivo de tentar fazer isso ficar 100%. Ainda não estamos, mas a gente vai conseguir. Até o começo do ano passado, tinha sido indicado 1.029 colposcopias, 660 já tinham sido realizadas com resultados, 64%. É o que eu tenho para mostrar para vocês. Aqui, teste de HPV 16-18, outros com citologia positiva. Observe os números de lesões negativas, de baixo grau, alto grau e câncer detectados. Em resumo, nas lesões de alto grau, 59% tinha 16-18 e no câncer, 76%. São dados muito aproximados ao que se espera mesmo, 70% total de câncer ser causado pelo 16-18 e 50% das lesões de alto grau. Mas observe se teve alguma diferença. Aqui não teve, tanto 16-18 quanto os 12 outros com citologia alterada, 47% se mantiveram negativo, 26% nos dois grupos apresentaram alto grau, apenas câncer. O 16-18 realmente apresentou mais do que 2 vezes mais câncer do que não ser 16-18, total 2,6%. Total de 17 casos. Esses 17 casos é o que interessa agora. Olha, 17 casos, tem a idade e o estadiamento. Observem, 12 casos, 70% microinvasor. É câncer de 1 a 3 milímetros. É feito só diagnóstico no microscópio, em peça de conização. Tá? Nós tivemos muito pouco câncer avançado entre os 17 casos. Quanto se esperaria de microinvasor? Aqui na região, trabalho nosso, publicado agora em 2018, trabalho aqui, com dados até 2012, 4 mil câncer, 10% era microinvasor. Observe como a gente tem 10% para 70%. É surpreendente, nós estamos adiantando o diagnóstico. Isso está andando na população, ainda é uma fase geralmente assintomática, e que ela iria demorar alguns anos para ficar com sintomas e conseguir detectar, provavelmente, em estágios mais avançados. Bom, vamos comparar com os 30 meses antes da citologia. Está aqui.
foram 12 casos de câncer detectados nos 30 meses antes com a citologia. Aqui foram 17. Olha só o microinvasor 1 em 12 dá 8%, próximo dos 10%. Observe os estágios avançados como predominam. São 67% de estágios avançados. 67%. O adenocarcinoma é similar. Olha a faixa etária do câncer, de todos os casos diagnosticados. A idade média 49 aqui, idade média 39. Realmente nós estamos adiantando em 10 anos aí os diagnósticos. Com isso, detectando em fase próximo de 100% de cura, com cirurgias simples, às vezes até preservadoras de fertilidade em jovens, como a gente viu aqui, ó, 3 casos. Bom, esses resultados são surpreendentes, não precisa de análise estatística, está aí na cara e qualquer um enxerga. E os próximos passos, então, praticamente nós estamos terminando. O próximo passo é manter o controle, né, sobre tudo que nós conseguimos, ampliar a cobertura, os exames alterados, procurar realmente encontrar as doentes e tratar, fazer depois a avaliação econômica final, sustentabilidade e replicar, né? Esse é o nosso passo aí, que acho que a gente já poderia estar começando. Um trabalho desse ninguém faz sozinho, aqui são alguns nomes, são centenas de pessoas envolvidas aqui da Unicamp, o trabalho é chefiado pelo Zeferino, tem eu, a Diama, a Michele, o Marcos Tolentino, que é o estatístico especializado nesse tipo de avaliação. Nós temos nossos laboratórios, a informática daqui, a Roche tem uma equipe dedicada só para fazer esse apoio, nós temos serviços de informática externos para fazer as ligações, e aqui a equipe, né, da cidade, aqui você tem hoje vice-prefeito que é ginecologista, você tem saúde da família, você tem colposcopistas especializados, você tem vários ambulatórios, você tem a vigilância lá, informática, o sistema de educação e comunicação funciona, ou seja, é muita gente para agradecer, e realmente é um sucesso, e eu espero que a gente continue e consiga ter forças para levar até o final. A gente não vai saber como, a gente não está sabendo exatamente como vai ficar com relação à pandemia, porque se encerrou um pouco as coletas, né, a gente diminuiu um pouco a velocidade, mas espero que isso volte logo aí com as vacinas e a gente volte a finalizar esse estudo, tá bom? Eu estou aí à disposição para as dúvidas. Vou tirar isso da tela agora, tá bom? Obrigado pela atenção. Bom, Júlio, muito obrigada. Realmente, suas apresentações são muito boas, muito objetivas. Eu sempre aprendo tanto com você que é um prazer ver suas apresentações. Eu adorei a sua contextualização, e aí, como sempre, puxando a sardinha um pouco para a minha brasa dos alunos, queria dar uma palavrinha para eles entenderem a dimensão desse projeto, e talvez alguns colegas que também não estejam tão próximos dessa área. Existe um problema muito grave, como o Júlio mostrou, da mortalidade por câncer de colo no Brasil, que desde o início, de quando se instalou um programa que custa tanto para o Ministério da Saúde do Brasil, a gente não consegue baixar a mortalidade. Isso tem várias causas, a principal causa é a questão do rastreamento organizado, da gente não conseguir efetivamente pegar as mulheres sob maior risco, a gente acaba colhendo um monte de citologia de um grupo pequeno, e as mulheres que estavam fora desse programa, que desenvolvem o câncer de colo. Mas, gente, é muito importante lembrar a questão da dificuldade que é fazer uma citologia. Você precisa de uma cadeia de profissionais muitíssimo bem treinados. E quando a gente pensa aqui em Campinas, o laboratório da Unicamp, com certeza a gente vai ter isso. Mas o Brasil é imenso e a maior mortalidade de câncer de colo não é aqui em Campinas. É no norte, no nordeste, no centro-oeste, onde você não tem esse profissional. Então, você migrar para um sistema de um exame automatizado, com certeza vai levar a um ganho na performance desses exames.
Além disso, a gente está caminhando, se Deus quiser, para uma população brasileira aí com uma cobertura vacinal alta dentro de algumas décadas, e a citologia também não seria um exame adequado para isso. Então, quando você começar a ter uma baixa grande de lesão precursora, a gente precisa de um exame de alta sensibilidade para buscar essas mulheres que estão com lesões. Então, é importantíssimo que a gente consiga fazer essa mudança de paradigma. E esse trabalho, que eu participei, enfim, muito pouco no início, mas liderado pelo professor Zeferino, pelo professor Júlio, consegue mostrar no Brasil que este tipo de arranjo de sistema de rastreamento é efetivo, tem um custo, um benefício não só de ganho de vida, mas um benefício de custo, de dinheiro mesmo, muito importante. E eu posso dizer que eu participei das 2 diretrizes do Ministério, e a gente nunca conseguiu incluir um programa de rastreamento com detecção de DNA HPV, porque não existia exame de custo-benefício no Brasil. E este trabalho está trazendo isso, e provavelmente vai catapultar aí uma mudança de programa de rastreamento no país inteiro. Então, é um orgulho muito grande a gente ter isso aqui e saber, né, ver como que foi construído. Então, acho que o professor Júlio tem mesmo que ficar muito, muito orgulhoso, e eu acho que é muito importante que ele conte um pouquinho para a gente quais foram as dificuldades da gente conseguir uma cobertura, mudar uma estratégia de um exame, de um rastreamento oportunístico para um rastreamento organizado, é a maior dificuldade. E mudar o exame também, obviamente, mas ele podia contar um pouquinho para a gente disso, e os resultados estão mostrando. Essa mudança de estratégia trouxe um ganho de sobrevida. Não só diagnosticou mais câncer, como diagnosticou câncer tratável e salvou a vida dessas mulheres. Então, é um resultado lindo. Para quem trabalha com câncer de colo, ver esse resultado dá vontade de chorar, que vacina e um rastreamento desse tipo pode levar realmente ao enfim, extinção dessa doença que tanto mata aqui entre nós. Então, Júlio, se você puder contar um pouquinho para a gente como que, podendo expandir, como expandir e como migrar, como vocês conseguiram, por que conseguiu migrar para um programa organizado, e depois aí falar um pouquinho da importância da gente estar indo para uma população vacinada, a importância da mudança desse método, né? Porque em algumas poucas décadas a gente inexoravelmente terá que migrar para um sistema de rastreamento mais efetivo. E parabéns, Júlio, aprendi muitíssimo com você, como sempre. Obrigado, Joana. Assim, para tentar dar espaço depois para outras coisas, eu falaria dos 3 pontos que você falou, a gente acharia os 30 minutos aí, mas eu vou tentar ser mais objetivo. Na verdade, assim, a cidade de Indaiatuba é uma cidade acima do padrão, né? Então, ela já estava instituindo um prontuário digital e um número único na cidade de registro. E isso se estabeleceu durante os 5 anos de planejamento, se estabeleceu e a gente já entrou junto com isso pronto. Isso ajudou. O nosso desafio, como eles faziam 10 mil testes por ano, e a gente tinha que fazer 5 mil, a gente já tinha as mulheres que vinham naturalmente por 2 anos. A gente ia ter dificuldade a partir do 3º, 4º, 5º, a gente ia ter que descobrir as mulheres que estão fora do sistema. Bom, nesse período a gente percebeu que as mulheres ocupam o sistema de saúde lá por algum motivo, já foram alguma vez e tem registro, tem 58 mil mulheres. Então, a gente perdeu essa necessidade de arrumar estratégias. As estratégias eram procurar as mães das crianças nas escolas, era procurar o recadastramento eleitoral para ver se a gente tinha como fazer alguma ponte, mas, na verdade, o que precisa? Então, assim, a gente tem que tentar extrapolar isso para o maior número de locais possível, né? Então, muitas das cidades, apesar de ser fácil, não vai conseguir instalar rapidamente computador e interligar as UBS ou ter um registro, um cadastro único. É fácil fazer isso, mas não vai. E colocar um prontuário digital, então,
é uma outra parte. Então, o que a gente deveria ter? Um sistema de registro. Eu coloquei no slide o eCPF. Na verdade, a gente deveria usar... O cartão SUS não funciona, né? A gente usou ele como critério inicial, mas logo de cara nós já abolimos, porque ele não é capaz de fazer um gerenciamento adequado. Agora, o CPF, ele identifica cada um de nós e cobra nossos impostos. Por que ele não pode identificar? Para as ações de saúde, né? É muito simples, você não precisa de ter os dados da pessoa, mas você consegue usar o banco de dados com filtros, puxar informações para sistemas do programa de mama, do programa não sei do que, do programa de vacinação, do programa de colo. E você vai tendo sempre essas informações atualizadas, encontrando essas mulheres, para poder fazer as convocações, né, e reconvocações e ir atrás. Porque para cobrar imposto, a gente consegue, né? O governo consegue achar as pessoas. Então, seria por quê? São programas que o governo investe muito dinheiro, então ele tem que ter o retorno. Então, eu acho que nada mais do que utilizar isso. Existe já um trabalho interno do Ministério da Saúde, com a economia e a informática, de utilizar o CPF logo como o número único da pessoa. Nós vamos acabar sendo chipado mesmo, não vai ser pela vacina Covid, mas vai ser por um eCPF logo, tá bom? Esse é um ponto, eu acho que esse é o registro, tá, Joana? Seria um registro único nacional mesmo, que seja linkado e atualizado, onde você está em qualquer lugar do mundo, você sabe se você tomou a vacina de febre amarela, a vacina Covid, etc. e tal, vai estar lá tudo registrado. Esse é um ponto. Segundo ponto, em situações remotas, esse programa não vai funcionar, mas aí são particulares, vão ter que ser programas adaptados. Agora, a maior parte do Brasil, esse programa pode ser utilizado. Então, vamos aplicar na maior parte primeiro, depois a gente começa a pormenorizar, autocoleta, em populações ribeirinhas. Eu acho que elas têm maior risco, porque não têm acesso a nada, tem mais doença, tem mais câncer de colo, como tem mais outras coisas. Né, mas não é negligenciar, é uma questão de lógica, né, e de achar depois o momento para você modificar para esses locais. Terceiro ponto é da vacinação. A gente sabe, né, a população vacinada, em 2014, as meninas vacinadas vão chegar em 2025 com 25 anos, elas tinham 14 anos em 2014, e elas, provavelmente, a citologia não vai funcionar bem para elas, teria que ser um teste de HPV. Então, a gente está aqui, olha, 2021, e esse foi o nosso racional de dar essas informações para fazer essa mudança para 2025. A gente está com os programas com teste de HPV já acontecendo no Brasil, tá? É esse o lance. E a vacinação nas escolas, na idade ali 9, 10 anos, no ensino médio, no Fundamental 1, digamos assim, que são de escolas municipais, na maioria dos estados, é a chave de você vacinar. Lá em Indaiatuba, nós temos um programa paralelo a esse, que é de vacinação nas escolas, e aumentamos as coberturas. Não tivemos nenhum problema da educação, nenhum problema de segurança na cidade, e nós estamos fazendo doses anuais em 9 e 10 anos com coberturas elevadas, ou seja, em Indaiatuba, se mantiver o programa de rastreamento com a vacinação, daqui 10 a 15 anos, não vai ter mais doenças por HPV. É muito transformador, Júlio. Agora, eu estou vendo aqui muitos elogios no chat, citando, enfim, a importância desse projeto. Agora, vou me permitir fazer uma pergunta um pouquinho mais para quem trabalha com isso. Você mostrou esse primeiro round de exames, ainda com alguns exames de estágios avançados. Provavelmente, qual que é a sua expectativa para esse segundo round? Porque provavelmente esses estadios avançados, eles aconteceram por uma ineficiência da citologia ou por você ter aumentado a cobertura e pegou a população que estava fora do rastreamento, né? Então, o segundo round de exames, o que vocês estão imaginando aí, prevendo de impacto
para essa população, assim, de diagnóstico? Na verdade, a gente está limpando, né, a área, né? Assim, a gente tem que fechar os 5 anos para tentar pegar toda a população, os 80% de toda a população, e aí, uma vez você pega, na verdade, você vai só repetindo, né? Então, aí seria realmente novos desenvolvimentos de doença em período de 5 anos. A gente vai ter muito pouco caso de câncer, talvez os NIC2, os NIC3, mas câncer muito pouco mesmo, quase zero, tá certo? A gente ainda não fechou, né, Joana? Os dados foram de metade do primeiro round, né? E a gente percebeu que a gente está mesmo detectando os casos que estão estocados, guardadinhos na população, né? Graças a um teste mais eficiente e a uma cobertura maior, tá certo? Isso é evidente pelo estadiamento das lesões, né? Com alta taxa de cura. Tá certo. Bom, se alguém tiver alguma colocação, colocar aqui no chat. Mas o que eu tenho visto aqui são os grandes elogios a esse projeto. Quer fazer alguma consideração final, Júlio? Eu acho que, primeiro, eu gostaria de falar que para os alunos, dentro em breve, o nosso sonho, talvez o legado de quem está trabalhando com câncer de colo, com vacina e com rastreamento há tantos anos, e eu acho que a Unicamp tem um papel importante nessa política nacional, que o legado seja uma população vacinada e um tratamento e um rastreamento eficiente com biologia molecular, né, Júlio? Quem sabe a gente consegue deixar esse legado aí para as gerações que estão chegando e que a gente está formando. Mas eu queria escutar aí suas considerações e parabenizar de novo você, tanto pelo projeto quanto pela aula tão didática e clara aqui para todo mundo. Eu acho assim, né, que a gente tem os rastreamentos de câncer de colo começaram lá, né, dos anos 50 para 60, os embriões, e foram se estabelecendo. Nós temos aí muito tempo, né, e muito investimento, e em muitos lugares não funcionou muito bem. Depois a gente teve a vacina contra HPV, né? Essa vacina é uma vacina, só ela tem o potencial de diminuir até 80%, 90%, 70%, 90% total de câncer, só com a vacina. O governo, assim, a Unicamp participou dos estudos com as 2 vacinas licenciadas, elas foram licenciadas no Brasil em 2007, 2008, né, logo em outros lugares do mundo. No SUS, ela foi incorporada em 2014, com vacinação nas escolas no primeiro ano. A dose 1 passou de 100% de cobertura. A dose 2 já abaixou para 63% por causa de problemas de eventos adversos fakes, né, na mídia, basicamente por causa disso. No ano seguinte, por causa desses eventos adversos, basicamente saiu da escola por uma briga entre a educação e o Ministério da Saúde, uma discussão, e foi para as UBSs, e ninguém está indo tomar as vacinas nas UBSs. Você não consegue levar um adolescente, o pai não vai faltar do trabalho, os horários são só horários comerciais bem restritos, né? Então, não dá para perder uma ferramenta tão boa quanto essas vacinas, e ela está disponível, e eu não consigo entender o certo descaso de não fazer isso acontecer. E é muito simples. Tem que voltar a vacinar nas escolas. Estratégias mundiais vencedoras são de vacinação na escola. E o Brasil vacina, e elas são seguras. Tem muito monitoramento internacional. E os países, tem países muito desenvolvidos, muito esclarecidos fazendo isso. O Brasil não é cobaia, muito pelo contrário. Então, eu acho que, assim, o grande desafio é não perder essa ferramenta, porque está sendo meio que desperdiçado o potencial dela, está usando metade atualmente do potencial dela, e a gente tem que investir. E essa estratégia de Indaiatuba é uma outra publicação que vai sair agora nos próximos dias, que a gente está finalizando, da vacinação nas escolas.
apesar de toda a vontade da cidade, a gente teve que superar muitos desafios externos do próprio Programa Nacional de Imunizações, dos acontecimentos externos, agora da própria Covid, que as crianças não estão indo nas escolas. Então, a gente tem que blindar esses tipos de programa para que realmente aconteça, com pessoas dedicadas. O principal problema tem dengue, desvia todos os profissionais para dengue e para a vacinação. Tem febre amarela, sarampo, e teve tudo isso nesses anos, né? E agora está tendo a vacinação de Covid, está tudo lá, e está tudo fechado, tá certo? Só que as outras doenças estão aí, né? Diminui a mortalidade, porque estão morrendo de Covid, os mais velhinhos, diminui, várias doenças diminuíram a mortalidade. Mas está morrendo de Covid, mas as doenças continuam, vão continuar depois, tá? E algumas mais graves, né? Eu acho que a gente não pode perder, a gente tem que conviver, tratar e abordar todas as outras doenças junto com o Covid, né? Porque nós vamos podemos conviver por alguns anos ainda, a depender dos resultados de vacina, tá bom? Essa é a minha mensagem. Gente, muito obrigada, assim, excelente apresentação, não esperava diferente do Júlio, que é meu colega de classe, meu amigo, da professora Joana, que se empenham tanto, né, nessas questões, né, do câncer do colo do útero, e ensinar isso. E mais que isso, né, o que eu fico, assim, até emocionada, né, de ver a Unicamp, né, nesse papel de protagonismo, de pioneirismo, de ações de saúde pública a nível primário para melhorar a saúde e a qualidade de vida das mulheres. Aí a mortalidade, lógico, também, né, que vem em decorrência disso. Então, isso para os nossos alunos é muito importante. Se o professor Pinotti estivesse aqui, né, o professor que deu o nome ao nosso hospital, estaria extremamente orgulhoso de ver o caminho que foi tomado na direção do colo do útero, né, do tratamento do câncer do colo do útero, pelo grupo que o seguiu, tá? Então, eu acho que Júlio e Joana não tem perguntas, tem muitos elogios no chat, de várias formas, dos alunos, dos colegas, né, dos professores, e eu acho que vocês passaram uma mensagem muito importante, né, da organização do sistema, seja no que for, para você conseguir os objetivos da qualidade da assistência em saúde. Então, não sei se querem falar mais alguma coisa, se já fecharam, se tem alguma coisa a mais. Só agradecer o convite, Fernanda. Muito obrigada por poder estar aqui e poder estar junto com o professor Júlio nesse momento. A aula está gravada para detalhes da biologia molecular, que alguém queira relembrar dos dados aí, das porcentagens, da mortalidade, dos resultados todos. Então, essa aula está gravada, vocês podem acessar a qualquer momento. Mais uma vez, muito obrigada, Júlio e Joana, por essa atividade e essa aula tão importantes e necessárias aqui no nosso curso de saúde da mulher, tá certo? E queria convidá-los, então, Márcia, eu vou pedir para você colocar o slide da nossa próxima semana. Na próxima semana, a gente vai ter o professor Oswaldo Gracioto, da área da ginecologia, junto com a professora Daniela Aiella, falando de puberdade precoce, e que é um tema muito importante também, e espero todos vocês aqui a semana que vem, tá certo? Muito obrigado novamente, Júlio e Joana, excelente apresentação gravada aqui no nosso biblioteca virtual do departamento. Obrigada, viu, gente? Tchau, tchau, e até semana que vem. Tchau, tchau.